Esse vídeo é um oferecimento Crunchyroll. Vocês sabem que eu sou um usuário Crunchyroll de muito tempo. Eu assisti no Crunchyroll a parte 3, a parte 4 e a parte 5 do Jojo, e você pode assistir Jojo inteiro. Então você pode assistir a parte 2 e a parte 4 e ignorar todas as outras e assistir mais um monte de outros animes ótimos, clicando no link na descrição desse vídeo. Você faz o seu teste de 14 dias. 14 dias dá pra assistir Jojo inteiro? Não todos. Acho que não todos. Mas dá pra começar. Dá pra começar a ver Jojo, hein? Jojo é da hora. Algumas partes. Várias delas. Tem muita coisa boa. Vamos lá, final do Jojo Vento Áureo. Link na descrição do vídeo. Valeu. Olha só, nós tivemos a nossa pausa de 3 semanas, alguma coisa do tipo. Nem sei mais quanto tempo passou desde o episódio 37 até esse especial final. Os 2 últimos episódios passaram no mesmo dia, né? E é curioso porque eu achei que esse vídeo seria diferente e eu tava preocupado com outras questões. Eu tava preocupado, por exemplo, com o quanto ele invalidaria um futuro VideoQuest Vento Áureo, sabe? E no fim, não é uma preocupação muito grande que eu precise ter, porque pra falar desses 2 episódios finais, eu mal preciso falar do resto de Jojo de Vento Áureo, porque não tem nada a ver com o que a gente tava vendo antes. Por onde eu vou começar? Por onde começar a falar desses 2 episódios finais de Vento Áureo? O que eu achei que seria? O episódio 37 acabou na sequência de socos do Giorno. E eu achei que, se a gente ainda tem 2 episódios, eu tava chutando alguma coisa do tipo, tá, então o 38 vai ser o fim da luta, então sei lá, o Diávolo vai ter uma reviravolta, vai fazer alguma coisa que vai reverter a luta pra depois o Giorno fazer mais alguma coisa que reverte a luta de novo, né, porque é Jojo, é basicamente carta armadilha em cima de carta armadilha em cima de carta armadilha. Então ele vai reverter, a gente vai ter um episódio inteiro de luta, e eles vencem no fim do episódio 38, e o episódio 39 é uma espécie de epílogo que mostra como eles estão, assim, sei lá, mostrar o Giorno como um grande chefão da máfia, e como é o reinado dele como um dom, por exemplo, qualquer coisa do tipo. E teve isso nos primeiros minutinhos do episódio 38, que vocês estão assistindo aqui pelo Crunchyroll, e depois teve na cena pós-créditos do 39. O meio disso foi qualquer outra coisa. E aparentemente isso está no mangá, até onde eu vi por aí, isso está no mangá. É desse jeito, mas eu não entendo muito bem a escolha. Eu acho que ele quis amarrar alguma ideia de destino. Isso aqui vai cair, vai fazer um barulho, né? Pera aí. Um gato. Eu tenho um gato. Você gostou do final de Jojo, Eve? Eve. A Eve também tem muito pouca coisa a dizer sobre esse final de Jojo. Vocês estão vendo aqui o que configura o fim da luta. A vitória sobre o Diávolo e como se deu a vitória sobre o Diávolo. Mas a gente não... A gente vê um pouco disso e também vê a explicação de como funcionou, mas já tinha vencido no 37. Ele venceu ali, aí a gente vê as consequências do golpe final do Gold Experience Hacking, que é interessante, vamos dizer assim. É basicamente o que o Kurama faz com o irmão do Toguro na saga do Sensui. Eu já vi isso em algumas outras coisas por aí antes também. Acho que é uma coisa... É um castigo razoavelmente comum pra vilão. Tipo, sofra eternamente! Tem toda uma explicação de como funciona o Hacking, de como o Hacking... Eu vi um vídeo bem interessante daquele canal Tokyosaurus, bem curtinho, o que significa Jojo. Eu até quero comentar um pouquinho sobre isso desse vídeo, mas o link está aqui ou na descrição. Eu vou colocar para vocês verem do que eu tô falando, que é um vídeo sobre o significado real do final do Jojo, e também deu uma breve explicação do Hacking, e fala que o Hacking é o contrário do King Crimson, que o King Crimson
corta a causa e só deixa a consequência, e esse corta a consequência e fica um loop da causa. Tá, é legal, é um conceito legal até. Mais uma vez tem aquilo que eu falei sobre como não foi uma vitória... não foi uma vitória do Giorno, foi uma vitória da circunstância causada pela flecha e pelo Requiem, que é independente do Giorno. Então, o Giorno estava inconsciente o tempo todo. E, bom, eles venceram, e é isso que importa. Mas a cena que fica repetindo as coisas ali, com diferentes versões da morte do Diávolo, é razoavelmente interessante, porque trabalha um pouco com a questão... Ó, tem um gato aqui, ó, gente. Trabalha um pouco com a questão... da ideia do Diávolo de ele ser um predestinado. De ele achar que ele é um predestinado porque ele tem muito poder. Então, se ele tem poder e muito poder, o destino dele é estar acima dos outros, é ser um líder, é ser foda, é conquistar. Não foi isso que aconteceu com ele, e a gente vê uma sequência de mortes banais. Inclusive uma que ele é esfaqueado por um drogado numa caverninha, ou qualquer coisa do tipo ali, do esgoto, na saída de esgoto. Então é meio que irônico. Eu pensei que esse final ia trabalhar um pouco com isso. A ironia de ele vender droga, porque até onde eu me lembro tem alguma coisa relacionada com droga nessa série. E aí de repente teria um pouco disso, tipo, olha, ele traficava drogas, agora ele foi morto por um drogado. Ah, que irônica a vida! Mas não, isso foi só uma morte. Depois tem a morte no IML, outras também que eu já esqueci. E é isso, e a gente vê esse fim da luta e o Giorno explicando que ele acha que é isso que aconteceu. E aí a gente tem um flashback, e esse flashback é uma ideia... Ela é estúpida, mas de repente ela é muito inteligente por algum... Eu tenho certa dificuldade de bater o martelo no que eu acho que é esse... em como eu definiria esse final, sabe? Essa ideia de fazer esse flashback. Porque ele tá tentando amarrar uma ideia de destino nessa história. A história às vezes citava a questão do destino. E esse flashback explica, por exemplo, a questão do Bruno. Porque a gente tem lá o cara que tem o stand que é o Rolling Stones, e é um stand autônomo, né? Mas que prevê a morte? Dá pra dizer que ele prevê a morte, mas não exatamente prevê, né? É como se ele detectasse que alguém vai morrer e aí vai atrás da pessoa pra que a morte aconteça, ou algo do tipo. Também não importa muito qual é o poder dessa porra desse stand. E ele prevê a morte do Bruno. Muito antes do Giorno aparecer na vida desses caras, o Bruno já morreria. O Bruno morreria antes de conhecer o Giorno. Mas por ações do Mista, que consegue fazer com que o destino mude de certa forma, o Bruno não morre naquele momento. E aí ele quebra a pedra, e a pedra, que era uma estátua do Bruno, vira uma estátua de 3 cabeças com a cabeça do Narantia e do Abáquio. Beleza, isso explica por que o Bruno não morreu contra o chefe. Porque ele já tá meio que desafiando o destino. Então, talvez aquela pedra estivesse prevendo a morte do Bruno contra o Diávolo, o chefe, lá no meio da série. E como o Mista mudou isso aí, fez com que o Bruno continuasse vivo com o tempo emprestado, digamos assim. Mais do que ele deveria. Ou então ele deveria ter morrido antes do Giorno aparecer... E aí, como mudou o destino, ele tá constantemente desafiando o destino e continua vivo depois disso e só vai morrer muito mais pra frente. Bom, o meu negócio é porque esse negócio tá agora, sabe? Primeiro, ignorando um pouco o que isso significa, porque aí, por exemplo, eu posso deixar um pouco isso para um vindouro videoquest do Vento Áureo, que não está descartado, porque aí vocês vão ter um videoquest com a opinião total da série e com a opinião que importa, que é a do Urso. E eu comento outras questões um pouco mais abrangentes da série. Mas ignorando um pouco o que isso pode significar, é realmente muito estúpido você colocar isso no fim da série. Porque
Não é como se Jojo fosse uma grande desconstrução narrativa, como se ele estivesse desafiando grandes estereótipos, não estereótipos, mas convenções, isso. Não é como se ele estivesse desafiando convenções narrativas o tempo todo, sabe? Ele tem coisas estranhas acontecendo, mas não é como se a narrativa de Jojo fosse super conceitual. Jojo constrói um clímax. Constrói um clímax de uma batalha final. Existe uma série de capangas. No fim das contas, o Vento Áureo acaba sendo bastante parecido com a parte 3, com o Stardust Crusaders. Ele é menos formulaico por vezes, então ele é melhor do que o Stardust Crusaders, que é um lixo pra mim, mas ele acaba sendo um pouco como isso. Então ele acaba sendo uma sequência de capangas e um vilão final com uma grande batalha longa no fim. É um roteiro de shonenzão de porrada. E ele constrói um clímax. E aí ele quebra o clímax pra tentar fazer um flashback pra jogar naquela hora uma ideia de que existe um tema que tá juntando a série toda, que é o tema do destino. E isso realmente, tipo, faz você terminar a história com um gosto ruim, sabe? Faz você terminar uma história que você podia estar, tipo... Você, com certeza, pode ter tido uma impressão completamente diferente, pode ter adorado esse final. Pode ter, nossa senhora, esse flashback realmente, agora eu entendi o que Vento Áureo quer dizer. Mas, pra mim, o que aconteceu foi realmente um corte de clima muito grande. E não é que ele é exatamente ruim. A história contada ali não é uma história ruim per se. É só uma decisão idiota do momento de ser colocado. Eu fiquei pensando que esse flashback podia ter sido colocado ou antes ou em paralelo ao momento lá no meio em que o Bruno, confronta o chefe e decide trair o cara e depois vira meio zumbi lá, que o Giorno vê o prego passando na mão dele e tudo mais. Naquele momento, o que podia ter acontecido é que você mostrava toda essa história do Rolling Stones e mostrava a pedra e mostra que é o Bruno, a pedra, e depois o Mista quebra a pedra e mostra, tipo, 3 cabeças. Podia nem colocar a cabeça do Bruno, per se. Deixava um mistério. Tipo, eles desafiaram o destino e agora a morte que seria do Bruno foi compartilhada por outros personagens, por outras pessoas do bando. Quem vai morrer? E aí depois você vê o Bruno zumbi, semi-morto, e pensa, bom, nesse momento eles desafiaram o destino. Então o Bruno meio que já tá morto. Então tá explicado o que aconteceu com a pedra. Quem são os outros dois? Aí a gente fica na expectativa sabendo que vão morrer outros 2 personagens ao longo da história. É uma solução que eu pensei. Eu não sou roteirista, eu não tenho um mangá desde o meio dos anos 80 na Shueisha. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Talvez fosse razoavelmente melhor do que o que tivemos aqui. Porque o que tivemos aqui foi muito anticlimático. E eu não acho que a ideia era ser anticlimático. Anticlímaxes são coisas interessantes quando a ideia é ser um anticlímax. Quando você quer quebrar a expectativa da pessoa, quando você quer construir algo e frustrar o público para dizer alguma coisa com essa frustração, através dessa frustração. Eu não acho que é isso que Jojo tá fazendo. Eu acho que ele tava realmente tentando fazer com que a gente visse esse momento e pensasse, destino, puxa, é verdade. E aí entra o que eu falei naquele vídeo do Tokyo Soros, que faz um contraste entre desafiar ou não desafiar o destino, entre o Diávolo e o Bruno e o Giorno, de certa forma, eu acho. É interessante o que ele fala lá. Assistam o vídeo, ele vai estar linkado aqui. É aquela coisa que eu sempre digo sobre Jojo. Por mais que as ideias estejam lá, as ideias temáticas são muito pouco importantes. Então o que Vento Áureo quer dizer acaba significando muito pouco no fim das contas na narrativa. Porque a narrativa do Bruno... Caralho, eu confundo os caras o tempo todo. A narrativa do Giorno significa muito pouco. E quando você vê ele na cena final no pós-créditos, é uma vitória que eu não sei o que significa. Eu não sei o que mudou pra nada, sabe? Eu não sei o que isso é bom pra alguém, a não ser pra ele, que é um dom agora, de certa forma, eu acho, suponho, sei lá.
Que nem eu tava falando aqui, estava falando com a Ana que está aqui. A gente tá aqui com uma certa dificuldade de lembrar exatamente, tirando o termo Gangstar, tem um flashback no começo da vida do Giorno. Eu lembro disso. Eu lembro dele ter cabelo preto e ficar naturalmente loiro porque ele tem o sangue do Dio. Inclusive, detalhe interessante da abertura, quando aparece ele com o cabelo solto e ele tá igual o Dio, naquela pose clássica do Dio e tal. É legal, isso é legal. A abertura, a mudança da abertura aí nos episódios finais, desde a revelação do Diávolo, também é legal. As pessoas perguntaram pra mim, falaram pra eu comentar. É legal, eu gosto. Então eu sei que tem esse flashback, ele teve uma vida difícil e ele queria virar mafioso por algum motivo que faz tanto tempo e é tão pouco importante que não significa nada a essa altura. Porque a história foi mudando ao longo do tempo e foi ficando mais sobre o Bruno e ele desafiar o poder do Diávolo por uma questão, de certa forma, de princípios por conta da Trish. O Giorno importa muito pouco. Então, a cena pós-créditos é uma vitória que não significa nada. Porque a jornada dele não significa nada. Então, essa não é uma parte boa de Jojo. Eu gostei de acompanhar, porque teve seus momentos. Teve um momento, por exemplo, do Doppio. Eu vou pra sempre lembrar do Doppio. E o Doppio é um baita personagem legal. Não é um Kira, mas é um baita personagem legal. Então teve seus momentos, eu gostei de acompanhar com vocês. E talvez assistir Jojo semanalmente seja a única maneira de eu conseguir assistir Jojo. Porque maratonar é difícil. Eu gostei bem mais da parte 4, mas eu não gostei de maratonar a parte 4. Se você gosta de maratonar animes, e se você gosta de Jojo e você quer maratonar Jojo, mais uma vez, link na descrição do vídeo, você pode clicar aqui, ajuda o VideoQuest, faz o seu teste de 14 dias no Crunchyroll, tem Jojo inteiro, todas as partes lá, desde o começo. A parte 2 é muito legal, tem o Caesar. A parte 4 é muito legal, tem o Kira. Muito obrigado a todos. Falou!